Sempre que o calendário vai se aproximando daquelas datas comemorativas, estritamente focadas no romance, parece que uma chave invisível vira na sociedade inteira. Uhum. Vira uma loucura, né? Totalmente. O comércio fica inundado por corações, as vitrines ficam todas vermelhas e, de repente, somos todos bombardeados pela velha e inabalável promessa vendida por Hollywood. A promessa da cara metade. Isso. A ideia de que existe uma cara metade mágica perdida pelo mundo, tipo, apenas esperando para ser encontrada. A narrativa é quase sempre a mesma. Aquela ideia de que existe uma pessoa feita absolutamente sob medida para cada indivíduo. E que com ela tudo vai se encaixar perfeitamente, sem atritos, desde o primeiríssimo cruzar de olhares. Não apenas a ficção. Não é só o filme que consumimos com um balde de pipoca no colo, sabe? Sim, Afeta a vida real, com certeza. Afeta as expectativas muito palpáveis que a gente constrói sobre os relacionamentos na vida cotidiana. Existe um peso monumental colocado nessa busca constante por uma perfeição predestinada. As pessoas passam a vida avaliando os parceiros contra um padrão inatingível. Um ser místico que supostamente completaria todas as falhas delas. E é justamente por causa dessa pressão absurda que este nosso mergulho profundo de hoje tem uma missão muito clara. Nós vamos analisar os minúcias de um artigo fascinante. Ele foi publicado pela BBC News agora em fevereiro de 2026 e investiga a fundo a ciência por trás das almas gêmeas. Os dados são muito bons. São incríveis. Nossa investigação vai tentar desvendar uma dúvida central. Será que a biologia, a psicologia e até mesmo a matemática realmente sustentam a ideia de que alguém foi desenhado pelo universo para nós? Ou será que a humanidade foi, na verdade, inteiramente enganada por um belo mito propagado ao longo dos séculos? E o material que nós temos hoje entrega uma riqueza impressionante de dados empíricos. A análise transita por algoritmos matemáticos, passa pela química do nosso cérebro e chega à sociologia, tudo para tentar mapear não apenas de onde essa fantasia surgiu, mas principalmente como ela afeta a saúde mental de quem nos ouve. Certo, vamos destrinchar isso. Vamos começar voltando um bom pedaço no tempo, porque o artigo faz um resgate histórico que eu achei hilário sobre como a gente chegou a essa ideia tão fixa de alma gêmea. A origem poética disso tudo não vem de uma comédia romântica dos anos 90. Nem um pouco. Vem da Grécia Antiga, através do mito de Platão, que foi descrito em O Banquete. E, segundo a lenda, os seres humanos originais eram criaturas completamente bizarras para os nossos padrões de hoje. Eles seriam seres esféricos, com 4 braços, 4 pernas e 2 rostos. Nossa, é uma imagem mental que beira o grotesco, né? Totalmente. Mas carrega um simbolismo enorme. A lenda diz que esses seres eram tão radiantes, tão completos e intelectualmente poderosos que o deus Zeus se sentiu profundamente intimidado pela força deles. Ele ficou com inveja? Exato. Como punição, e para enfraquecer essas criaturas, Zeus decidiu cortá-las exatamente ao meio. É o roteiro perfeito para justificar a angústia humana. A partir desse corte mitológico, cada metade passou a vagar pela Terra, vivendo em um estado de desespero constante, para encontrar sua outra parte, para finalmente se sentir inteira de novo. E a nossa cultura adorou abraçar esse drama. O drama vende muito bem. Avançando para a Idade Média, o artigo menciona os trovadores e as famosas lendas do rei Arthur. Especificamente, o caso de Lancelot e Guinevere. É aí que nasce a figura do amor cortês, aquela devoção intensa, sofrida, quase sempre proibida, onde o sacrifício e o martírio eram considerados as maiores provas de amor verdadeiro. E depois, o Renascimento consolidou isso de vez, quando Shakespeare nos deu o Romeu e Julieta. Os eternos amantes marcados pelas estrelas. A premissa de que o próprio universo arquitetou o encontro daquele casal, mas o destino brinca com eles e sabota o final feliz. Essa dramatização extrema do amor virou o padrão ouro do romantismo no Ocidente. Mas, lendo isso, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Por que nós, como uma sociedade moderna, com tanta tecnologia, ainda nos apegamos de forma tão desesperada a um roteiro do século XVI,
Um texto escrito para peças de teatro. É uma ótima pergunta. E o que é fascinante aqui é a análise sociológica de como esse apego evoluiu. Como ele se transformou numa verdadeira necessidade de sobrevivência emocional. O artigo traz a perspectiva de Viren Swamy. Ele é um professor de psicologia social da Anglia Ruskin University. E o que ele defende? Ele defende que a culpa dessa nossa obsessão moderna recai fortemente sobre a industrialização. Nossa, revolução industrial. Ela mesma. Antes desse período, as pessoas viviam em sociedades agrárias. Elas eram cercadas por comunidades unidas, famílias estendidas, aldeias onde o suporte emocional e financeiro era pulverizado. O afeto e o apoio prático eram distribuídos entre dezenas de indivíduos. Ou seja, o afeto não vinha de uma única fonte. Faz todo sentido. Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a migrar para os grandes centros urbanos e abandonaram essas redes de apoio imensas. Exatamente. Esses laços comunitários tradicionais foram completamente triturados. As pessoas se viram isoladas nas cidades, imersas em trabalhos exaustivos e super alienantes. Isso gerou um vazio profundo. Para tentar preencher esse buraco de conexão humana, a sociedade começou a canalizar todas as suas necessidades emocionais para a figura de um único indivíduo, o parceiro romântico. É uma carga simplesmente insustentável para se colocar nos ombros de um ser humano comum. Pensa bem, espera-se que o parceiro seja o melhor amigo, o conselheiro de carreira, o terapeuta, o apoio financeiro e o amante perfeito. Tudo ao mesmo tempo. E o artigo faz um paralelo brutal com a ironia dos nossos dias atuais. A era digital. Isso. Essa busca por uma salvação mágica se chocou de frente com a era digital e virou um algoritmo frio nos aplicativos de relacionamento. O texto usa a expressão consumo de relacionamentos, ou relation shopping. E convenhamos, esperar viver um épico shakespeariano enquanto você arrasta a tela do celular num ônibus lotado voltando do trabalho é uma receita pronta para decepção. É o que chamamos de paradoxo da escolha levado ao extremo. Quando o amor é tratado como um produto em uma prateleira digital sem fim, a expectativa de encontrar o encaixe perfeito logo de cara só aumenta. Fica impossível agradar. Sim, e o professor Swamy observa que isso gera uma exaustão crônica em quem usa essas plataformas. A pessoa descarta dezenas de parceiros em potencial na primeira pequena discordância. Se falta assunto por 5 minutos, ela justifica para si mesma que não era alma gêmea. A busca profunda por conexão vira uma experiência super rasa e utilitária. Que nos leva diretamente ao trabalho de Jason Carroll. Ele é um pesquisador da Brigham Young University mencionado no texto. Ele introduz um conceito que parece simples, mas vira o jogo de cabeça para baixo. Ele propõe que a grande armadilha emocional da modernidade é a confusão entre encontrar um destino e construir uma relação. Carroll entende perfeitamente o desejo humano por esse vínculo seguro. Afinal, somos mamíferos programados para o apego. No entanto, em seu relatório chamado A Armadilha da Alma Gêmea, que é fruto de décadas de levantamentos, ele argumenta que a ideia da alma gêmea pronta é nociva. Por criar uma expectativa passiva, certo? Exato. Segundo ele, uma alma gêmea mística seria algo meramente encontrado, um prêmio que simplesmente cai do céu. Por outro lado, a pessoa certa no mundo real é um status que duas pessoas constroem ativamente, ano após ano. E isso exige um nível de maturidade que os contos de fadas ignoram completamente. Com certeza. Ele cita que as relações duradouras exigem adaptações constantes. Negociações difíceis, engolir o orgulho e, muitas vezes, nas próprias palavras da pesquisa, cerrar os dentes para superar uma fase ruim. Para fundamentar isso, o relatório revisita pesquisas muito sólidas de C. Raymond Nee. Foram conduzidas entre os anos 90 e os anos 2000. O que essas pesquisas mostraram? Nee identificou que as pessoas costumam dividir sua visão do amor em 2 grupos principais: as que operam com crenças no destino e as que operam com crenças de crescimento. A crença no destino seria aquela ilusão de que, se o universo escolheu aquela pessoa, o relacionamento tem que fluir como um rio calmo, sem pedras no caminho. Essa é a premissa. E os dados mostram como isso é super perigoso na prática. Indivíduos que pontuam alto nas crenças de destino têm uma taxa altíssima de evasão nos relacionamentos. Eles pulam fora rápido. Muito rápido. Na primeira grande discussão sobre finanças ou divisão de tarefas na casa, a mente dessas pessoas soa um alarme falso.
Elas pensam, se estamos brigando, é porque foi um erro. Minha alma gêmea verdadeira nunca me frustraria assim. É uma autossabotagem cruel. Em nítido contraste, as pessoas com crenças de crescimento partem do princípio de que o atrito é inevitável. Quando duas bagagens de vida diferentes dividem o mesmo espaço, vai haver choque. Diante do conflito, a pergunta não é se elas escolheram errado, mas se o que podemos aprender com isso para melhorar. Esperar que o amor seja sempre uma descida suave, numa estrada recém-asfaltada, é a garantia de que o carro vai capotar na primeira lombada. A intimidade real descrita nessas pesquisas não tem a ver com aquela intensidade frenética das telas de cinema. A verdadeira intimidade é ter a permissão de ocupar um lugar na primeira fila, não apenas para aplaudir as qualidades brilhantes do parceiro, mas para testemunhar as falhas, as inseguranças e os dias de mau humor, sem sair correndo. É a aceitação do aspecto mundano do outro. Abandonar o mito do destino não é um ato de cinismo que destrói o romantismo. Na verdade, é um escudo. Um escudo que protege a relação contra o peso esmagador de expectativas inatingíveis. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o artigo subitamente deixa a sociologia de lado e mergulha nas águas mais turvas da psicologia humana. O texto traz a visão de Vic Pavitt. Ela é uma coach de relacionamentos baseada em Londres que resolveu questionar o próprio alicerce das comédias românticas. Sabe aquela química avassaladora de começo de namoro? A famosa faísca. Essa mesma. Aquela faísca instantânea, aqueles calafrios que as pessoas juram de pés juntos, que são a prova definitiva de que encontraram a alma gêmea. A Pavitt traz um banho de realidade muito necessário para esse debate. Ela atende inúmeros indivíduos que chegam ao consultório relatando terem vivido uma paixão fulminante. Uma atração magnética e incontrolável, mas que, meses depois, se viram aprisionados em dinâmicas de manipulação emocional severa. Nossa! E o que a psicologia explica é que, muitas vezes, o que interpretamos romanticamente como uma faísca do destino é, na verdade, o sistema nervoso em estado de alerta. Peraí, então quer dizer que as famosas borboletas no estômago podem ser, na realidade, um sinal de perigo emitido pelo nosso próprio corpo? Em muitos casos, sim. É o que a psicologia clínica chama de vínculo traumático. A pessoa encontra alguém cujos comportamentos, que às vezes são sutis e às vezes bem explícitos, lembram inconscientemente feridas emocionais não curadas da infância, ou mesmo de relações abusivas do passado. E o corpo reage a isso? Reage forte. O sistema nervoso reconhece aquele padrão de ansiedade e instabilidade e pensa, opa, eu conheço essa dinâmica familiar. Desta vez, eu vou ficar e vou ser capaz de consertar isso. O cérebro confunde a familiaridade do trauma com a profundidade do amor. Isso muda tudo. É a mente tentando reescrever um final feliz para um trauma antigo usando uma nova pessoa. O artigo, inclusive, menciona um estudo clássico de 1993, conduzido pelos pesquisadores Donald Dutton e Susan Painter na Universidade da Colômbia Britânica. Foi sobre mulheres deixando parceiros abusivos. Como exatamente os dados desse estudo comprovam essa armadilha da mente? A equipe de Dutton e Painter acompanhou 75 mulheres que haviam conseguido sair de dinâmicas de relacionamento gravemente abusivas. O foco era mensurar a intensidade do apego emocional que elas ainda nutriam por esses antigos parceiros. O senso comum diria que, quanto maior a crueldade constante, menor o apego, certo? Claro, seria o lógico. Mas os resultados desafiaram essa lógica frontalmente. O que eles descobriram? Constatou-se que os vínculos emocionais mais intensos, os mais difíceis de quebrar e que geravam maior dependência, não ocorriam nos casos em que o abuso era contínuo. Não. Não, os laços mais inquebráveis foram observados entre as mulheres cujos parceiros operavam na base do reforço intermitente. Ou seja, eles alternavam períodos de carinho extremo, promessas apaixonadas e declarações de alma gêmea, com períodos de distanciamento frio, críticas ou violência. É a mesma mecânica de um caça-níqueis num cassino. A imprevisibilidade da recompensa é o que cria o vício. A pessoa que causa dor extrema subitamente se transforma na única fonte de conforto capaz de aliviar aquela mesma dor. Isso deve gerar picos colossais de dopamina que destroem o discernimento da vítima. Isso levanta uma questão importante e muito reflexiva apontada pela Pavitt.
A química vertiginosa que você sente ao conhecer alguém é um indicador verdadeiro de que os valores de vida de vocês são compatíveis ou é apenas um pico de ansiedade disfarçado de paixão? Não à toa, na prática clínica dela, usar o termo alma gêmea é desencorajado. Virou uma palavra proibida. Quase isso. O trabalho terapêutico passa a ser ensinar as pessoas a discernir o que é atração saudável, aquela que traz paz e estabilidade, do que é apenas a repetição cíclica de um trauma. É de explodir a cabeça pensar que o nosso próprio cérebro nos sabota dessa maneira. Mas se a psicologia nos diz que a faísca não é confiável, o artigo avança para sugerir que a nossa biologia básica também não joga a favor do destino. O texto menciona que coisas supermundanas, como pílulas anticoncepcionais, influenciam diretamente quem nós achamos atraente. Como assim a química de um remédio pode mudar quem nós consideramos a nossa pessoa? A explicação biológica por trás disso é fascinante. Naturalmente, ao longo do ciclo de fertilidade, as oscilações hormonais afetam a forma como os humanos percebem odores e sinais químicos de parceiros em potencial. Isso está ligado especificamente a um conjunto de genes chamado Complexo Principal de Histocompatibilidade, ou MHC. O famoso cheiro da química. Exatamente. Evolutivamente, a atração tende a ser maior por indivíduos com perfis genéticos do MHC diferentes dos nossos. O corpo busca essa diferença porque isso garantiria uma prole com um sistema imunológico mais diversificado e mais forte. Então, o nosso faro natural busca o oposto genético para garantir a sobrevivência da espécie. E o que o contraceptivo hormonal faz com esse radar? Os contraceptivos hormonais alteram esse estado natural, ao simular uma falsa gravidez no corpo. Estando nesse estado hormonal contínuo, o instinto primário de buscar parceiros para reprodução com genes diferentes é silenciado. Ah, o corpo acha que já está grávido. Sim, e em vez de buscar a diferença, o sistema olfativo passa a preferir perfis genéticos semelhantes ao próprio indivíduo, porque, biologicamente, isso sinaliza parentesco, segurança e cuidado de familiares, o que seria ideal durante uma gravidez real. A pílula literalmente mascara o instinto biológico de atração primária. A nossa biologia está sendo hackeada, e o artigo cita um estudo enorme sobre isso, para medir o impacto a longo prazo. Um acompanhamento com 365 casais. O que os números mostraram sobre a durabilidade desses relacionamentos? A pesquisa analisou os níveis de satisfação sexual e conjugal ao longo dos anos. Os dados revelaram que a satisfação a longo prazo permanecia consistentemente maior se o status de uso da pílula pela mulher se mantivesse exatamente o mesmo de quando o casal se conheceu e se escolheu. Deixe-me ver se eu entendi. Se eles se conheceram enquanto ela tomava a pílula e ela continuou tomando por anos, a atração se mantém. Mas se ela decide parar de tomar o anticoncepcional no meio do casamento, o radar biológico dela volta ao normal. E, de repente, ela pode olhar para aquele parceiro e perceber que a química fundamental não está mais lá. É exatamente o que os dados sugerem. Mudanças sutis de percepção começam a ocorrer porque a química original sobre a qual a escolha foi feita foi alterada. Pode parecer um detalhe ínfimo, mas a implicação filosófica disso é monumental contra a ideia de destino romântico. É o checkmate no argumento do predestinado. Se uma pequena pílula de hormônios altera a nossa bússola de atração, ditando quem vemos como compatível ou não, como é que se pode sustentar a ideia de que o universo cósmico desenhou uma e apenas uma alma gêmea para cada indivíduo? É puro acaso químico. Totalmente dependente das circunstâncias biológicas do momento da pessoa. Bom, se a nossa própria biologia é tão instável e volúvel na hora de escolher um parceiro para a vida toda, tem que haver uma forma mais lógica de calcular o amor. Uma abordagem matemática, talvez? O artigo entra justamente nisso, mencionando o trabalho do economista Greg Liu, da Universidade Vanderbilt. Ele desenvolveu um algoritmo de simulação chamado Matching Soulmates. Como a matemática fria tenta resolver o problema do romance. Dos jogos e em modelos de correspondência de mercado. Imagine um vasto ambiente virtual contendo milhares de perfis buscando um relacionamento. O algoritmo analisa como esses perfis formariam pares se tivessem que classificar secretamente todos os outros participantes em ordem absoluta de preferência. O objetivo principal do estudo era calcular a frequência com que ocorrem as chamadas almas gêmeas de primeira ordem.
Almas gêmeas de primeira ordem. Vamos tentar traduzir isso? Seria como no mercado imobiliário? Certo. Eu encontro uma mansão no topo de uma colina que é a minha escolha número 1 absoluta entre todas as casas da cidade. Para ser uma combinação de primeira ordem, essa mansão teria que criar vida e me escolher como o comprador número 1 absoluto entre todos os milhares de compradores disponíveis. A analogia do mercado imobiliário é perfeita. É a exigência rigorosa de que a pessoa A liste a pessoa B como a melhor opção que existe em todo o ecossistema e, simultaneamente, a pessoa B liste a pessoa A como a melhor opção que existe. Uma reciprocidade absoluta no topo do ranking. O verdadeiro roteiro de Hollywood acontecendo na prática. E o que as rodadas do algoritmo mostraram, isso acontece muito. O resultado é um balde de água fria probabilístico. Estatisticamente falando, em amostras grandes, encontrar esse par de primeira ordem é uma ocorrência raríssima. Sério? Muito rara. A chance de duas pessoas serem a primeiríssima opção mútua é inquestionável uma da outra num grupo amplo, beira o zero matemático. Ou seja, ficar esperando pelo raio do amor perfeito e absoluto cair no mesmo lugar 2 vezes ao mesmo tempo é viver esperando um milagre estatístico. Mas a pesquisa também traz boas notícias sobre as outras combinações que se formam, não é? Sim, a parte reconfortante da pesquisa é o que acontece nas camadas seguintes. O algoritmo prova que as simulações se equilibram muito bem nas almas gêmeas de segunda ou terceira ordem. O que seriam essas? São casais extremamente bem-sucedidos e estáveis que encontram um platô de satisfação tão alto que nenhum dos indivíduos consegue encontrar entre os perfis ainda disponíveis alguém que ambos preferissem mais. A matemática joga a favor da abundância de opções. Ela comprova pelos números que não existe apenas uma metade da laranja escondida no planeta. A pessoa certa existe, mas o alívio é que ela definitivamente não é a única. E a gente não precisa paralisar a vida caso um relacionamento não dê certo, temendo ter desperdiçado nossa única chance celestial. Esse é o grande trunfo dos dados da Vanderbilt. É muito apaziguador. Mas já que a sociologia, a psicologia, a biologia e a matemática nos arrancaram a fantasia da alma gêmea, precisamos entender o que sobra. Como é que se constrói esse amor eterno e saudável no chão de cimento da vida real? Para responder a isso, a última sessão da nossa análise se volta para um projeto brilhante liderado pela pesquisadora Jackie Gabb. É chamado de Projeto Enduring Love, ou Amor Duradouro, conduzido na The Open University do Reino Unido. O projeto Enduring Love é um dos mais valiosos na sociologia contemporânea, justamente porque tira o relacionamento de dentro da teoria de laboratório e o coloca dentro de casa, na sala de estar. A equipe da professora Gabb obteve respostas de mais de 5.000 indivíduos e acompanhou o cotidiano de 50 casais de forma muito profunda, utilizando diários de convivência, entrevistas e mapeamento de emoções diárias. E qual era o objetivo central? O foco central não era saber por que as pessoas se apaixonam, mas sim o que faz com que se sintam profundamente e genuinamente valorizadas em relações que atravessam as décadas. E para a surpresa de quem acha que manter o romance aceso exige repetir cenas de cinema com trilha sonora orquestral, os resultados passam longe de grandiosidades. Nas milhares de páginas de diários e pesquisas, os casais de longo prazo não citaram como pilar de valorização pedidos de casamento extravagantes debaixo da Torre Eiffel. Ninguém citou passeios de balão, serenatas ou viagens luxuosas feitas de surpresa para provar o amor. O que mantém a máquina funcionando é muito menor e muito mais frequente, não é? A pesquisadora categorizou essas ações como atos cotidianos de atenção. O segredo da longevidade apontado pelos dados é quase prosaico. Dá um exemplo pra gente. Os maiores picos de valorização relatados vinham de coisas simples, como acordar e encontrar uma xícara de chá deixada na mesa de cabeceira. Ou um parceiro que acorda 10 minutos mais cedo numa manhã de inverno rigoroso, apenas para ligar o carro e aquecer os bancos antes da pessoa sair para trabalhar. Colher flores silvestres no caminho de casa. Cerca de 20% das mulheres que participaram da pesquisa apontaram sem hesitar que esses gestos microscópicos de carinho inesperado eram o fator principal para se sentirem amadas, suplantando presentes caros de longe.
Há um momento no artigo que relata os diários de uma participante específica chamada Sumaira, e eu achei a descrição tão pé no chão. É apenas o retrato de uma vida normal, mas cheia de presença. Não há castelos ou finais épicos. O diário da Sumaira descreve a chegada do parceiro depois do expediente. Descreve ela preparando um jantar simples no fogão de casa. Cenas cotidianas. Exatamente. Há um relato sobre um abraço demorado e silencioso no corredor. Uma noite onde colocaram uma música e arriscaram uma dança espontânea e desengonçada no meio da sala de estar. E um momento de vulnerabilidade em que caminharam à noite, ela teve medo da escuridão. E ele apenas segurou a mão dela firme até chegarem à luz. É a tradução prática de que a intimidade é feita de rotina compartilhada. O texto usa uma imagem perfeita sobre isso. Num relacionamento maduro e duradouro, não há espaço para sapatinhos de cristal de contos de fadas. O amor real calça galochas de chuva, botas grossas de borracha, pronta para pisar na lama e enfrentar as poças de água da realidade. Porque junto com essa rotina de chás e danças na sala, o diário da Sumaira não esconde as dificuldades. Ele mostra que eles estão lidando de frente com preocupações financeiras pesadas e um histórico palpável de depressão clínica na família. O amor se sustenta através do caos, não fugindo dele. Se conectarmos isso ao cenário maior de todas as outras disciplinas que discutimos, do algoritmo ao ciclo biológico, a conclusão central que a pesquisa da professora Gabi nos entrega é muito pragmática. A sensação etérea de estar convivendo com uma alma gêmea não é um pré-requisito milagroso que cai do céu antes de um namoro começar. É uma construção. Totalmente. Essa sensação é algo que se constrói centímetro por centímetro, justamente pela maneira como essas duas pessoas escolhem fazer equipe para combater as intempéries da vida cotidiana. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que a ciência nos propõe uma revolução na maneira de encarar o afeto. O grande convite deste material não é nos transformar em robôs cínicos e matar o romantismo do mundo. Muito pelo contrário. O convite é abandonar a busca desesperada e desgastante por uma perfeição ilusória, aquela ansiedade cega por um encaixe perfeito no primeiro encontro, que agora sabemos que pode ser apenas um sistema nervoso buscando validar um trauma antigo, ou a falsa expectativa vendida pelas telas. A ciência nos pede para olhar atentamente para a pessoa imperfeita, repleta de defeitos e qualidades, que está sentada à nossa frente, e decidir conscientemente construir uma ponte até ela, tijolo por tijolo. E absorver essa nova perspectiva é algo profundamente libertador em muitos níveis para nossa audiência. Para quem está solteiro, compreender essa desconstrução da metade perdida retira um peso paralisante dos ombros, elimina a angústia de ter que caçar uma agulha mágica em um palheiro global. A missão deixa de ser encontrar uma entidade salvadora para se tornar a busca por um parceiro de construção. E para quem já está num relacionamento? Para quem já divide a vida com alguém, essa ciência toda atua como uma validação gigantesca do esforço anônimo. Ela chancela e dá sentido às noites mal dormidas de negociação, às conversas difíceis que exigiram vulnerabilidade e aos pedidos de desculpas engasgados. Tudo isso prova que romance duradouro dá muito trabalho, e é exatamente o suor dessa construção que o torna valioso. A ciência não mata o romance, ela o torna real. O romance de verdade definitivamente usa galochas para enfrentar a lama. E para encerrar a nossa investigação de hoje, deixamos aqui um último pensamento, uma provocação para estender a reflexão do texto para quem nos ouve. Passamos esse tempo todo desconstruindo os mitos e provando que, cientificamente falando, não existe uma metade mágica lá fora com a obrigação cósmica de nos completar. Vimos que o amor duradouro exige que duas pessoas tenham maturidade para arregaçar as mangas e erguer uma estrutura sólida juntas. Diante de tudo isso, fica um questionamento forte. Talvez a verdadeira grande tarefa existencial, muito antes de sequer começarmos a vasculhar o mundo e os aplicativos, tentando encontrar a pessoa certa, seja fazermos o trabalho interno necessário para nos tornarmos pessoas inteiras e completas por nós mesmos. Uma relação saudável é o encontro enriquecedor entre dois seres inteiros.
e não o desespero de duas metades, buscando no outro a salvação que deveriam encontrar em si mesmas. Nossa, essa é daquelas reflexões para levar para o travesseiro mesmo, para pensar a longo prazo. Terminar de construir os alicerces da própria casa de forma sólida antes de tentar convidar outra pessoa para morar nela junto com a gente. Muito obrigada a toda a nossa audiência por acompanhar, escutar e pensar junto conosco neste nosso mergulho profundo de hoje. Continuem sempre curiosos, não deixem de questionar essas grandes narrativas que a sociedade insiste nos empurrar e, claro, jamais esqueçam da importância de regar as pequenas flores da atenção cotidiana na própria vida de quem está perto de vocês. Até a próxima análise!